Agora falando do Flamengo, Mauro César, tem atualização aí envolvendo Lucas Paquetá, Flamengo, West Ham, quero te ouvir. Até o BAP falou agora nas últimas horas sobre a negociação do Flamengo pelo Lucas Paquetá, Mauro. E daqui a pouco a gente vai colocar o BAP também aqui no Canelado. Tá bem perto de fechar. O Flamengo tinha feito uma proposta essa semana de 38 milhões mais 4 em bônus, podendo chegar a 42. E o West Ham queria um valor sem bônus, né? Ou seja, um valor fechado. E aí o Flamengo agora ofereceu 41 milhões e 250 mil euros. O West Ham aceitou essa proposta, o número já tá ok. Aceita liberar o jogador. O West Ham venceu os seus 3 últimos jogos, todos sem o Paquetá, que está lesionado, está com dor nas costas. Ontem ganhou bem até do Sunderland, fez 3-0, depois tomou um gol, terminou 3-1. Deu azar hoje, porque o Nottingham Forest venceu do Brentford fora de casa, então voltou a ser de 5 pontos a sua desvantagem, mas ontem era de 2, né, em dado momento. E tem o Leeds ali também perto. Tem o Leeds amanhã. A gente está pensando no Nottingham, mas tem o Leeds e tem mais outro. Que amanhã joga com o Everton, né? Se amanhã o Leeds perder, por exemplo, ele fica também a 5 pontos. Enfim, tem jogo, né? Ainda faltam 15 rodadas, né? E eles já chegaram à conclusão, até o próprio técnico Nuno Espírito Santo, claramente já não parece muito preocupado com o Paquetá e está falando em contratações. E eles precisam vender o Paquetá para poder fazer o caixa e contratar jogadores. Por exemplo, a defesa, eles tomaram gol em todos os jogos, todos da temporada. Ontem estava 3-0, tomaram gol. E assim tem muitos erros defensivos, né? O gol assim, o cara cabeceia sozinho no meio dos zagueiros adversários, sem ninguém marcando. Então já acertou o valor, o West já admite liberar o jogador agora e não apenas no final da temporada. Antes eles queriam uma situação assim, vendo o jogador, fica com ele emprestado, que eu pego o dinheiro, contrato outros. Ele vai até junho, até o final da temporada. Se porventura, antes da janela brasileira fechar, que é 3 de março, o Paquetá não estiver bem, ou estiver machucado, ou o time já estiver rebaixado, a gente libera antes. Mas o Flamengo não queria, porque o controle todo ficaria com o time inglês. Agora eles admitem liberar o jogador agora. O que está pegando? Tem uma coisa pegando, realmente, que é a forma de pagamento desse valor. O Flamengo essas negociações, gente, nunca são à vista, salvo casos muito raros. Então o Flamengo propôs o pagamento ao longo dos próximos 3 anos. Nesse ano que vem, 28. O West Ham quer receber tudo até o meio do ano que vem, na metade do tempo aproximadamente, até metade de 27. É acertar a forma de pagamento. Que aí você pode ter, de repente, um valor maior nas primeiras parcelas, você pode reduzir o número de parcelas, enfim, é questão de ajuste. E acertando isso, tudo indica que o negócio vai ser fechado. Então, nunca esteve tão próximo. E lembrando que o West Ham ele corre também contra o tempo. Hoje é dia 25. Então, você tem aí mais o quê? 6 dias, né? Lá fecha dia 2. Dia do 8 dias, né? Até a outra segunda, né? Dia 2. Dia 1º é domingo, né? Até a segunda da semana que vem para contratar. Então, eles precisam vender agora para poder ter o dinheiro. E assim, só para você entender também. Mas vai pagar parcelado. Quando você vende o jogador, você tem o dinheiro a receber. Então, isso você apresenta até como garantia quando você vai comprar um atleta. Não, eu vendi o Paquetá, eu tenho tantos milhões para receber do Flamengo, vou contratar o seu zagueiro aqui. E com 40 milhões, dá para contratar uns 2, 3 caras para dar uma arrumada no time. O West Ham não vai contratar um zagueiro de 40 milhões de euros. Pode trazer um jogador de 15, outro de 10, outro de 15 e tal, de 12, 8, sei lá, e tentar dar uma reestruturada no time. E o técnico ontem falou sobre isso também, depois do jogo, da necessidade de qualificar o elenco, né, com alguns reforços para tentar escapar do rebaixamento. Então, a essa altura, o time está vendo muito mais interessante, ter o dinheiro para poder fazer contratações do que insistir na permanência de um atleta que claramente não quer ficar, o que eu acho também errado, não acho isso certo. Você tem contrato, você tem que cumprir. O clube cumpre com as suas obrigações, não quero mais ficar aqui. A não ser que ele tenha um motivo realmente muito forte que a gente desconhece. Mas, enfim, o fato é que ele não quer ficar e o clube já está aceitando. Então, a negociação está muito próxima. Acertando isso, provavelmente ele vai ser liberado, a não ser que haja algum recuo, mudança de posição, mas essa é a tendência. Até eu falei agora pela manhã, com uma pessoa que participa das negociações, e ela falou, olha, eu nunca vi chegar tão perto o negócio e voltarem atrás. Quando fica assim, faltando detalhes desse tipo, o negócio sai. A questão é quando vai sair, mas é provável que saindo, aí o Paquetá já reforçaria o Flamengo agora de imediato. E as dores nas costas, aí é só um palpite, acho que elas vão passar rapidinho quando ele chegar no Rio e mergulhar no mar. Os fisioterapeutas do Flamengo são muito bons. Massagista, né? Os massagistas, os médicos são ótimos, ele vai ficar bom logo, logo.
vai passar. E o Nuno Espírito Santo, técnico do West Ham, até como citou o Mauro, pelas palavras dele, assim, né, nas entrevistas, ele quer que, assim, jogador, West Ham, Flamengo, eles encontrem logo esse caminho, né? Ele falou, pelo que ele argumenta, tipo assim, não vamos perder muito tempo com essa negociação, não. Tipo assim, vamos logo, que a gente precisa da grana, já precisa contratar um jogador. É que ele não está tendo nada, né? Ele não tem o Paquetá, ele não tem o reforço, ele não pode contratar porque não tem ainda o dinheiro, ele fica de mãos atadas. Né? E ele tem uma missão que é tirar o time do rebaixamento. Né? Lembrando que os jogadores do Oeste têm queda de 50% do salário se o time for rebaixado. Isso está no contrato dos atletas. Cai pela metade. Então tem muita gente interessada também em escapar, né? Você imagina? Você não é negociado, não vai para clube nenhum, fica lá, o seu salário cai pela metade. Não vai jogar Premier League, vai jogar Championship e vai ganhar metade do salário. E o Flamengo está por detalhes do Lucas Paquetá, Piperno. Tá aí, a negociação avançou, como trouxe o Mauro nas últimas horas, e está próxima de um final feliz, né, para o torcedor rubro-negro, que seria uma grande contratação, né? Vai entrar naquele ranking, né, das grandes contratações da história do futebol brasileiro. O Paquetá com 28 anos, né? Tem tudo ainda para muitos anos, né? Para arrebentar com a camisa do Flamengo também, né? Para chegar ainda aí vivendo um auge da sua carreira, da sua forma física, técnica. O que você pensa dessa novela que se arrastou nos últimos dias, né? Já vem se arrastando há um bom tempo, né, Piperno? E agora pode ter um desfecho. Jogador de seleção brasileira, e é óbvio que até pelo tamanho do jogador não é uma negociação simples, né? Nunca é, quando se trata de alguém desse nível, né? E é alguém também que joga em um clube que vive numa situação hoje complicada na sua liga. Eu entendo que essa reação do West Ham acabou até contribuindo bastante. O West Ham tem um técnico que é um cara competente. Ele é genioso, enfim, jogador, às vezes quando tromba com ele, e mesmo o dirigente, nunca pode ter certeza de um final feliz. Aliás, ele saiu do Nottingham Forest exatamente por uma trombada. O dono lá entrou em campo, lembra? Pois é. Porque tirou alguém, ou demorou de substituir. O negócio nunca era muito suave. Agora, ele conhece futebol, né? Então, se ele conseguiu, de alguma forma, iniciar uma reação, arrumar o time está claramente crescendo. Ontem jogou muito bem. Então ele também deve ter dado o alerta lá para a direção, pode fazer o negócio, vamos pegar esse dinheiro e vamos reforçar onde de fato a gente precisa. Então eu acho que essa reação do time contribuiu. E é óbvio que vai ser uma tremenda atração para o Campeonato Brasileiro. Repito, um jogador que estará na Copa do Mundo, aliás, vai para o seu segundo Mundial e certamente é uma contratação nesse sentido dos volumes aí envolvidos para fazer a história do futebol brasileiro, até porque já vai se tornar de longe a maior transação do futebol sul-americano. A gente tem a fala do BAP, presidente do Flamengo, sobre essa negociação com o West Ham. Aí vou querer saber do Vampeta, mas o BAP confirmando, né, está muito próximo de acontecer esse negócio, da chegada do Lucas Paquetá se concretizar. Nós temos aqui, né, a declaração do presidente do Flamengo, agora, faz muito tempo, não é? O BAP fala, você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Vamos lá, eu não falo sobre negociações, nem sobre nomes, nem sobre valores. Mas o que eu posso dizer é que nós estamos próximos. Hoje e a diferença é a forma de pagamento que a gente vai fazer. Nós chegamos a um acordo em relação a vários aspectos, que eu julgo os mais importantes. A Raíssa? É interessante que assim, eu tenho muito orgulho de dizer que o Flamengo tem palavra, que o Flamengo cumpre com absolutamente tudo que ele combina. Então agora nós estamos diante de uma situação entre o torcedor que fica dividido e querer fechar rápido isso, e o presidente que tem responsabilidade com a instituição e com a nação de não me comprometer com aquilo que a gente não vai poder cumprir. Então o Flamengo tem por hábito cumprir com todas as suas obrigações, nós estamos tentando colocar isso na mesa, que é melhor a gente ter certeza que a gente vai conseguir pagar e que o West Ham também vai receber. Então é esse estágio que a gente está agora. Tá aí o BAP, o vídeo da Raíssa Simplício. Ô Vampeta, é uma contratação que muda o patamar de um time que já tem um patamar elevado, que é o Flamengo. Campeão brasileiro, da América, agora chega Paquetá. E não chega no meio do ano, não. Chega agora já o Paquetá. Então, Pedro, você vê, outro dia eu vi uma entrevista do Vinícius Júnior pós-jogo do Real Madrid.
que a mesma pessoa, o mesmo staff cuida da carreira dos dois, né? E o Vinícius deu uma letrinha, tá perto de fechar com o Flamengo. Eu olhando aqui, a nível mundial, né? Por exemplo, assim, né? Na Premier League lá tem o Big Six, né? Os 6 primeiros e tal. Aí eu tô olhando aqui, por exemplo, fecha daqui a uma semana, mais ou menos, né? Eu não vejo o Arsenal pagando esses 45, 41 milhões que está liderando. O City, em algum momento, já quis, mas houve aquele problema, que é o segundo. O Aston Villa não vai desembolsar agora 41 milhões para comprar. O Chelsea, tão pouco. O Liverpool, tão pouco. Esses são os 6 primeiros da Premier League. Estou olhando aqui a tabela. Isso eu estou falando do futebol inglês, né? Fulham não vai desembolsar isso. Bedford, eu tenho um nome de Brentford. Também não. Newcastle, tão pouco, senão já tinha feito. Sunderland, não vai. Everton, Brighton, Bournemouth, é isso? Bournemouth. Tem um nome difícil, tem uns passos. Muito bom, mas... Tottenham tão pouco agora, Crystal Palace, Leeds. North Forest. Quem tá abaixo, Brunei e o Wolverhampton. Ninguém vai pagar agora isso no Paquetá. Aí você vai dentro da Premier League. Nada. Aí você vai pro futebol francês. Ninguém vai desembolsar essa grana. Espanha, Real Madrid, Atlético Madrid, tão pouco. Na Itália já foi. É o Flamengo mesmo. E quando o Flamengo vai para as cabeças assim, isso demonstra o poderio de fogo financeiramente, né? Porque eu fiz aqui um cálculo aqui de times, Benfica, Porto, ninguém vai tirar agora 41 milhões de euros e comprar o Paquetá, porque senão já tinha alguém fazendo a oferta lá, Mauro, concorrendo com o Flamengo. Ele não quer. Interesse Não? pode E ter. ele quer. Não, podem querer, mas não vão pagar essa grana. mas também não surgiu ninguém para dizer assim, ó, Flamengo, ó, tem uma proposta aqui do Piperno. A proposta do Piperno é maior que a sua. Não tem. E o atleta quer vir para cá. E o atleta quer vir, não é já um jogador que está voltando, por exemplo. Ontem eu vi uma entrevista do Casemiro. O contrato dele acaba agora. Ele já está se despedindo do Manchester United, está até de titular hoje. Não vai ficar. E aí vai pensar na carreira do Paquetá. Se ele vem para o Flamengo, é um atleta de quantos? 28, né? 28. 28. Se você dá 5 anos de contrato, quando ele terminar aquilo, como eu falei, 33 anos. O Jorginho chegou agora com 33. Outros estão chegando na cidade. Por exemplo, o Palmeiras está sondando o Fabinho. O Fabinho já tem esses 33 anos, ou mais. 35, se eu não me engano. Ele chega mais jovem do que esses atletas. Então chega ainda jovem, 28 anos. Jovem. Eu fui na Copa do Mundo com 28 anos. Tinha 28 quando eu fui para a Copa. Ele chega com idade para até Ele mais já está indo para a segunda Copa. E tem idade para mais um ciclo. Ele teve a chance de dar o salto para o Manchester City, só que as investigações, a denúncia... E o atleta quer vir. Vamos supor que apareça lá agora o Brighton. Ofereça a mesma coisa que o Flamengo. Então, para jogar no Brighton? Não, ele quer vir pro Flamengo. E eu te falo, e o salário não fica longe não, viu? Porque quando o cara quer voltar muito, os caras têm família, tem o staff todo por trás. Pô, aí, tudo muito legal, pagou 41 milhões. Mas aqui eu ganho tanto, quanto é que eu vou ganhar lá? Tem isso. Lá, filho, você também vai ganhar bem pra Questão do imposto de renda lá. Você vai ganhar muito bem. Vai ganhar muito bem e premiação para títulos. Eu estava falando pro Piperno, foi muito feliz outro dia aqui. Vamos supor, eu estava vendo aqui que a semifinal da Libertadores, por exemplo, jogou Palmeiras e LDU, Flamengo e Racing. O campeão paulista ganhou esse mesmo dinheiro. O campeão paulista paga o que vale na semifinal de Libertadores, do campeão. Só que não é só ser campeão. No contrato bota lá, tal bet, se a gente for campeão é tal, então o campeonato... O bônus. Tem o bônus. Todos os patrocínios eles botam, se ser campeão ali. A mesma coisa, para que você vai para lá e aí vai fazer um contrato seguinte, se ser campeão da Libertadores tem mais um bônus. Se ser campeão brasileiro, eles botam. Claro. Mas tu vê o Depay? O Depay botou que se tocar a bola pro gol e fizer um gol é mais tanto. Os caras pagam para ele treinar, porra. Paga pra ele treinar. Ó, você vai ganhar 3 milhões, mas é pra... Não, mas se eu fizer um gol... Não, mas eu já te pago... Não. Se eu fizer um gol, quero mais tanto. Se eu der um passe, mais tanto. Então tem esses bônus tudo. Primeiro os patrocinadores e os atletas também botam dentro do seu contrato. Não, hoje, se você pensar em salário líquido, rendimento líquido, você pegar os dois grandões do Brasil, o que eles pagam... Dá para brigar com quase todos os seus... Agora, o jogador, ele opta para ir para lá porque a exposição é outra, viu? Tudo bem. Mas
só pelo dinheiro em caixa, não. Quem vai pagar mais, aí é o mercado saudita. O time do Qatar é uma outra história. Porque Ucrânia, tudo que é outra pegada que ninguém vê, todo mundo escondido. E os sauditas pegando o pessoal mais velho também, né? Quer ver só uma coisa? Lembra a história do Fabrício Bruno em 2024? Que ele, né, quando ele somou, era para ir pro West Ham. Exato, ele somou. Quando ele somou tudo, ele falou: não, prefiro ficar no Flamengo. E a gente tem os números do Paquetá com a camisa do West Ham. 139 jogos, a nossa produção separou. 139 jogos, 23 gols marcados, 15 assistências, 167 passes decisivos, 885 duelos ganhos, dá em média aí 6,4 por jogo, 694 bolas recuperadas, em média de 5 por jogo, 301 desarmes, 52% de acerto no drible e faltas sofridas 228, dados do SofaScore. Tá aí, que o nosso Kaique Lima separou pra gente na coordenação do Canelada. E Mauro, até por esses números, a versatilidade do Paquetá, né? Ele pode jogar no meio de campo como 8, como 10, pode jogar até como 5 se quiser, ele faz todas as funções do meio de campo. Não, sim, já jogou até de falso 9 no próprio Flamengo com o Ruida, né? Antes de ir para o Milan na época, né? E agora tem um detalhe que eu acho que é importante do Paquetá, que assim, tem duas coisas. Uma, o Tostão escreveu outro dia sobre isso, né? Quando ele analisava o jogo do Flamengo contra o PSG, ele falava da questão da qualidade dos homens de frente. Bons jogadores para o nível aqui da América do Sul, mas que você quer disputar um jogo num confronto desse patamar, você percebe que aí falta um pouco de qualidade. Jogadores decisivos. O Flamengo tem ali 2 caras que são decisivos, Arrascaeta e Pedro. Os caras que realmente fazem gol, né? E que podem ser mais incisivos nesse tipo de situação. O Paquetá é um jogador de um outro patamar. Um jogador que joga num outro nível de futebol, né? E que evoluiu muito desde então. O Flamengo tem um problema sempre com o Arrascaeta, que é um jogador excelente, mas que tem que ser usado com parcimônia. Encontrou a maneira de utilizá-lo em 2025. Ele agora já tem mais de 30 anos, fez 3 anos de contrato agora, vai ficando mais velho, a tendência é merecer mais cuidados. Com o Paquetá e com o Carrascal, ele tem a opção de utilizar o Arrascaeta de forma técnica, né, mais inteligente, preservando em vários momentos, para que ele esteja sempre em campo, quando em campo, na melhor condição dele. E o que eu quero dizer? Jogar um tempo, até os 15 do segundo tempo, mas não sair porque ele está exausto, se arrastando, como acontecia até 2 anos atrás, aproximadamente. Mas sair porque ele já rendeu e você vai ter gente para repor, um Carrascal no banco. Você pode colocar o Carrascal na direita, o Paquetá por dentro, ao inverso, e deixar o Arrascaeta para um segundo tempo, em alguns jogos, para adentrar. Como, por exemplo, aquele jogo que ficou famoso pela agressão do preparador físico ao Pedro, na época do Sampaoli, né, o preparador físico do Sampaoli. Aquele jogo, o Arrascaeta ficou no banco. Aí ele sai do banco, faz um gol de falta. Estava 1-0 Atlético. Ele faz um gol de falta e dá o passe para o Wesley fazer na cara do gol, fazer 2-1. Ele vira o jogo para o Flamengo. Então você pode ter o Arrascaeta entrando em alguns jogos no segundo tempo, utilizá-lo sabendo que ele vai sair em determinado momento, que você tem um Carrascal como opção, tem um Paquetá que pode fazer o lado direito, onde o Carrascal tem jogado, pode jogar por dentro, né? Então você passa a ter outras opções que favorecem o craque do time, que fazem com que ele possa ser usado com mais inteligência e estratégia, sem cair o nível, né? Pô, mas sai o Arrascaeta, cai o nível. Você tem um Paquetá, você consegue compensar, e muito, né? E muito. Em alguns aspectos até mais. Coisas que o Arrascaeta não faz. O Paquetá é um jogador mais jovem, mais forte fisicamente, né? Protege muito bem a bola, um cara que encontra muita solução em espaço curto quando sofre pressão, com drible, com um passe curto e tal, ele consegue sair. Então vai dar muita opção ao Felipe Luiz, muita opção mesmo. Eu acho que até por essa versatilidade, né? E como o Carrascal também vive um momento muito bom, né? Ele passa a ter aí 3 caras para preencher 2 espaços, que ele gosta de um ponta armador pela direita, um jogador que joga mais por dentro. Os 3 podem fazer o papel jogando por dentro e os outros 2 podem jogar pela ponta. Ele ainda tem Luiz Araújo, Plata, os caras que jogam por ali, né? Então acho que é uma contratação que vai dar um leque muito grande de opções ao treinador. E outra coisa, Pedro, com a vida, se puder, para quem vai chegando mesmo, e o Casemiro encerra a carreira, quer dizer, encerra o contrato lá no Manchester United, e se por acaso ele voltar para o Brasil, você pode ter o meio-campo da seleção brasileira ser o Bruno Guimarães
atuando no país, Sim. indo para a Copa. Eu tô curioso para saber o próximo passo. Tem um gesto já aqui. Do Casemiro, né? Tem um gesto, o Paquetá, Casemiro, se vir para cá, só menos o Bruno Guimarães que continua. Porque ele tem muitas opções, o Casemiro, né? Ele pode jogar no futebol brasileiro, se ele quiser, né? Aí vai muito da vontade do jogador. Se ele quiser voltar ao Brasil, pode voltar. Mas se ele quiser ir lá para a Arábia Saudita, fazer mais um contrato, pode fazer. Um mercado alternativo, não precisa nem ser a Arábia Saudita. Na Europa, eu acho que ele ainda tem espaço, o Casemiro. E clubes vão ficar de olho aí na situação do Casemiro, que já se despediu do Manchester United. Eu não imagino o que ele tem como objetivo de carreira agora, Pedrinho. Mas, por exemplo, se ele quiser amanhã depois jogar na Inter de Milão, então, tem um time que tem espaço. Se ele quiser ser repatriado pelo São Paulo, ele já vem, já traz um dinheiro e empresta. Mas aí... Já empresta também. Bom, vou voltar pro São Paulo para jogar pelo time que eu comecei. Ainda vou levar um qualquer que eu ganhei esse tempo todo na Europa para emprestar aí, para aliviar. A Juventus de Turim, o Piperno falou da Inter, a Juventus de Turim está no mercado aí, estão falando, tá de olho nas possibilidades, né? Tem espaço, tem mercado. A Juventus é um caso, todo dia eu olho lá, a Juventus está de olho. Tá de olho em alguém. Tá caras e não contrata ninguém, né? Mas tudo bem. Ela tá louca para se desfazer do Vlahovic. Sim, mas desde o começo da temporada. 2 anos tentando e o cara não sai. Dele, ele não sai, ele fala nada, ele fica lá, porque esse cara deve ganhar muito. Tem grana, tem contrato. Mas ele deve ganhar muito, meu. Ele deve ser um dos atletas bem mais pagos do mundo. Da Itália, certeza que é. Que a Juventus tem 2 anos tentando decidir com ele, prestar, ele não sai. Dá quase, segundo a Gazeta dela, o Sport tal, ele ganha quase 1 milhão de euros por mês. Um contrato de 11 milhões de euros por ano. Então, o problema não é pagar o clube, é pagar o jogador. E ele não abre mão. Tem contrato e não vai largar. Mauro César, hoje tem o Fla-Flu. Você até chegou a comentar aqui durante o programa, né? O Flamengo vai com uma formação, né? Vai com uma escalação muito parecida com aquela que bateu o Vasco. Foi uma boa atuação do Flamengo, né, Mauro? 1-0 acho que não refletiu a quantidade de chances que teve o Flamengo dentro do Maracanã. E agora tem o Fla-Flu, mais um clássico antes do São Paulo, estreia do Campeonato Brasileiro, antes do Corinthians, na Supercopa. Hoje é dia de Fla-Flu pelo Campeonato Carioca. A gente não sabe ainda qual vai ser a escalação, né? Eu imagino que seja algo parecido com o jogo de quarta-feira. Talvez alguns jogadores que não atuaram desde o começo ele coloque de saída para dar um pouco de ritmo, pensando no jogo do São Paulo na quarta, o Corinthians domingo, Brasileiro Supercopa. O Fluminense tem um Grêmio no meio de semana também, né, estreia na Série A, então os dois estão envolvidos também com essas competições, só que o Flamengo tem um jogo a mais e está numa situação delicada, né, com risco ainda de eliminação. O Flamengo tem que tentar vencer de qualquer forma e depois tentar ganhar o jogo contra o Sampaio Corrêa na última rodada para conseguir a classificação e evitar o tal do torneio da morte. Então o Fluminense joga mais confortável hoje, o Flamengo tem mais a necessidade de vencer o jogo por conta da situação em que se meteu com as atuações e os resultados muito ruins do time sub-20, né? Deve ter ainda o Daniel Salles mantido, né? Aí se comenta pela presença do Varela, aí vejamos como vai ser. O Varela joga nas 2 laterais, né? Eu acho que se for o caso do Varela jogar e não o Royal, melhor colocar o Daniel Salles na direita, que é o lado dele, e deixar o Varela na esquerda, que se adapta melhor. E não acredito que ele coloque a Arrascaeta, Jorginho, acho que ele vai guardar para quarta-feira. Vejamos como vai ser, né? Talvez o Pedro comece dessa vez. O Pedro voltou a treinar até antes, né? Está treinando há mais tempo, assim como o Royal também interrompeu as férias para tentar ter o melhor condicionamento. E o Fluminense não tem mais o Thiago Silva, né? Agora é o primeiro clássico sem o seu grande nome, né? Na defesa, que foi embora ao final da temporada passada. Até então o Thiago estava presente nos Fla-Flus.